nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos acompanhe e também abra o nosso entendimento para ouvirmos, compreendermos e sermos fortalecidos pela sua santa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Todos nós precisamos de um líder, de alguém que nos guie e oriente, principalmente no que se refere à vida espiritual. Por que nós precisamos de um pastor? Por que tu precisa de um pastor? Aliás, nós precisamos primeiramente do bom pastor Jesus, aquele que Deus enviou para nos salvar. E também precisamos de um pastor, de um ministro, para que este leve até nós a sua palavra, nos ensine a sua palavra, para que assim, por meio desta palavra divina, a fé que está em nosso coração seja mantida, seja fortalecida. E também para que o pastor, através desta palavra divina, oriente a vida de cada um de nós. Quando nós olhamos lá para o relato da criação do mundo, nós vemos que Deus havia criado tudo perfeito. Adão e Eva estavam em perfeita comunhão com Deus e viviam em harmonia com toda a criação. Aliás, por que Deus criou o mundo e o universo? Deus precisava criar o mundo para continuar sendo Deus? Sem dúvida que não. Mas por que então Deus criou? Podemos responder essa pergunta com outra: por que uma pessoa constrói uma casa? Ora, para que tenha um lugar para morar. Por que Deus criou o mundo? Para que as pessoas que Ele iria criar tivessem um lugar para morar. Deus queria criar pessoas, e primeiro criou um lar, uma casa, um local para elas. Quando as pessoas casam, o que elas fazem? Procuram um lugar para morar. Tem até um ditado que diz: quem casa, quer casa. E por que um casal tem filhos? Porque eles precisam dos filhos? De certa forma, não. A gente tem filhos porque queremos, porque faz parte da essência de uma família, que é o casal e os filhos. A perpetuação
da nossa raça. Assim também, minha gente, Deus não precisava de nós para ser Deus. Ele nos criou porque nos queria. Esta era a sua vontade. Este era o seu plano. Deus não queria ser Deus sozinho. Deus queria ser Deus para alguém. Ele queria ser o nosso Pai. Queria ter filhos e filhas. Queria alguém para amar. Alguém com quem se relacionar. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Porém, esse relacionamento, esta comunhão e harmonia poderiam ser quebrados. Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher, dando-lhe a ordem de não comer do fruto da árvore que estava lá no meio do jardim do Éden. Aliás, a gente pode ter relacionamentos com alguém quando não há escolha. Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. E Ele também nos criou para termos relacionamento uns com os outros. Por isso Ele criou o homem e a mulher. Minha gente, Deus só poderia ter um relacionamento conosco se também fosse possível para nós escolhermos não ter um relacionamento com Deus. Afinal de contas, Deus não criou robôs. Deus não criou bonequinhos teleguiados que não possuem liberdade de escolha. Por isso, também a harmonia e a comunhão perfeitas que haviam lá no início poderiam ser quebradas. E justamente o pecado quebrou. O pecado rompeu essa relação com Deus. E tudo isso afetou a criação como um todo. Desde a queda em pecado, houve e há desarmonia na criação, desastres naturais, transtornos climáticos, más colheitas, enfermidades, doenças, pandemia, má formação, sofrimentos e assim por diante. O pecado quebrou a harmonia e a perfeição. O pecado causou a inimizade e o afastamento entre as pessoas. Quando se vai à comunhão com Deus, se vai também à comunhão entre os irmãos, entre as pessoas. Adão e Eva usaram o seu livre arbítrio, a sua chance de escolha, para desobedecer a Deus, para escolher não ter um relacionamento com Ele. Escolheram a si mesmo e assim escolheram estar isolados de Deus. Por isso, minha gente, Deus precisou intervir de forma amorosa na história do mundo.
Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 6, está escrito: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, Jesus. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Por isso, em Cristo, o nosso bom pastor, o nosso Salvador, nós somos então reaproximados de Deus. Como bom pastor, Jesus veio para reunir o rebanho de Deus. Por isso, assim como as ovelhas se perdem sem um pastor que as guie e oriente, assim também as pessoas ficam desorientadas sem a palavra de Deus, sem alguém que lhes traga, lhes leve, lhes ensine essa palavra. Conta-se que certo homem estava sentado num bote no meio de um rio, e ele viu um homem se afogando bem perto do lugar onde ele estava, e nada fez para socorrê-lo. Ele ficou sentado tranquilamente no seu barco, vendo o outro lutar contra a morte e acabar morrendo. O que nós diríamos sobre isso? Talvez pensaríamos: isso foi uma maldade muito grande. Esse homem não tinha coração. E é verdade. Mas será que às vezes nós não fazemos o mesmo? Será que muitas vezes não estamos sentados tranquilamente no barco da vida, vendo o nosso amigo, o nosso pai, mãe, filho, irmão, parente, colega de escola ou trabalho se perdendo, e nada fazemos para salvá-lo? Nós cantamos há pouco, antes da mensagem: e nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê? Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Nós podemos, nós devemos nos preocupar pela salvação do nosso próximo. Nós podemos ajudar pelo testemunho a respeito de Jesus, o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. O mundo está cheio de ovelhas perdidas. Está cheio de ovelhas sem pastor, que não estão orientadas pela palavra do nosso Deus. E nós podemos ajudar também de outras formas. Imaginemos uma grande plantação de milho, pronto para ser colhida, porém só meia dúzia de trabalhadores para fazer a colheita. Evidentemente não vencerão. Muito cereal se perderá. Pois é, assim acontece também
nos campos da lavoura espiritual. Existem poucos evangelistas e pastores, charlatões, mercenários da fé e da palavra, aproveitadores, pessoas que se tornam pastores da noite para o dia, milagreiros. Estes existem aos montes. Pela falta de pessoas dispostas a falar de Jesus, a falar da salvação, muitos estão se perdendo. Tu, estimado amigo e amiga, irmão e irmã, já orou a Deus pedindo que Ele envie mais trabalhadores? Que Ele envie mais estudantes para o seminário? Mais pessoas interessadas no trabalho de divulgar a palavra de Deus para as pessoas? Tu, jovem, que nos acompanha nesse momento, tu já se perguntou: será que Deus não está chamando a mim para ser um pastor? Vocês, pais, já se perguntaram: será que algum dos nossos filhos poderia ir para o seminário e tornar-se pastor? Tu já se perguntou: como eu posso ajudar para que mais pessoas tenham condições de estudar no seminário e se formar pastor? Interessante que Deus não enviou anjos para anunciar, para ensinar a sua palavra, mas Deus usa e quer usar pessoas para realizar esse trabalho de ensinar a sua palavra, que aponta para Jesus, que aponta para o bom pastor, aquele que veio por todos nós. Deus sacrificou o seu Filho por causa do quanto Ele nos ama, do quanto Ele quer cada um de nós. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, tão conhecido, está escrito: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Quando ouvimos a leitura do texto de Mateus, nós ouvimos que o próprio Senhor Jesus, ao olhar para a multidão, ficou com pena deles. Jesus ficou com pena, porque viu que o povo estava desorientado, sem rumo, abandonado, perdido espiritualmente. A situação ao nosso redor não é diferente do que na época de Jesus. E eu diria, provavelmente é ainda pior. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, vivem aflitas, vivem desanimadas, sem sentido na sua vida, sentem-se abandonadas pelas pessoas e quem sabe até por Deus, se elas de fato acreditam que Deus existe. Muitos, quem sabe, dos colegas de trabalho, de escola, familiares, amigos, também estão perdidos como ovelhas sem pastor. Por isso,
Já que Deus se preocupa conosco, se interessa pela gente e quer o nosso bem eterno, nós também podemos nos preocupar espiritualmente com os outros. E agora eu peço que a câmera seja voltada para a projeção. Quero mostrar uma figura para vocês aí nas suas casas. Estão vendo ali uma menina carregando nas suas costas uma criança. Alguém que a encontrou, com pena dela, lhe disse: poxa, que carga pesada tu carrega. Aí essa menina encarou essa pessoa e disse: eu não carrego nenhuma carga, eu carrego o meu irmão. Podemos voltar? Eu carrego o meu irmão. Quem é o teu irmão? Quem é o nosso irmão? Todas as pessoas, todas que convivem conosco, todas que estão em contato com a gente no nosso dia a dia. Muitos, mas muitos morrem diariamente sem saberem o caminho para a vida eterna. E isso é muito mais triste do que qualquer tragédia, do que um acidente, um incêndio, um deslizamento, um vendaval. Pois quem não conhece o caminho para a vida eterna está sem rumo, perdido, desorientado. Portanto, sejamos, tu e eu, instrumentos para falar do grande amor de Deus às pessoas. Sejamos, como diz Martinho Lutero, pequenos cristos para o próximo, pequenos cristos para as outras pessoas. Amém.